Ok, ok, estamos de volta. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo novamente. Por aqui, professor Marcos Xavier. E nesta aula vamos apresentar aqui algumas funções para você fazer testes e estudos dentro do Excel. Em algumas situações você precisa testar alguma funcionalidade ou você precisa criar um mecanismo automático que gere sequências numéricas aleatórias. Existem funções que elas auxiliam neste cenário para você não ter que ficar inventando o número de cabeça, tá? Temos aqui o objetivo deste vídeo é apresentar as características da função sequência, uma função de certa forma nova, mas o Excel já disponibiliza há um certo tempo funções parecidas com esta finalidade. É claro que cada função tem uma sua característica. A primeira função que ele já disponibiliza há um bom tempo é a função aleatório. Vamos escolher aqui uma célula aqui ao lado e vamos acionar a função aleatório. Esta função, como o próprio nome está indicando, ele vai gerar um número aleatório. Isso fica automaticamente por conta do Excel. Aqui você não tem nenhum tipo de interferência, bastando apenas pressionar a tecla Enter. Veja que ele vai gerar aqui um valor numérico que eu vou arrastar aqui para algumas células e vejam que o retorno que ele nos traz são valores aleatórios, mas ele tem uma característica, tá? Esse aleatório ele vai apenas gerar valores com casas decimais, ele não gera números inteiros, tá? Então é 0, alguma coisa. Esse tipo de retorno ele é interessante quando você quer criar sequências aleatórias, é uma forma de automatizar alguns procedimentos no Excel. Então você vai automatizar de forma aleatória, tá? Um pouco mais para frente, quando você tiver um pouco mais domínio, eu vou apresentar aí situações de sistemas que precisam gerar senhas ou algo do gênero, e aí você vai ver na prática como é que a gente vai utilizar esse tipo de recurso. Mas então a função aleatório, ele retorna valores, né? E o ponto principal dele está nas casas decimais. Então, cada casa decimal gera lá um número exclusivo, tá? Agora, que você tem um controle maior, que você pode definir qual o valor inicial e o valor final, é a função aleatório entre. Vou deletar os valores aqui e vamos acionar então essa nova função aleatório entre. Já nesta função, você deve indicar o valor inferior, que é o valor inicial, e o valor superior. Então, imagine que eu preciso criar uma sequência numérica que vá de 0 a 100. Basta inserir o valor inicial, ponto e vírgula, e depois o valor final. E aqui fica a cargo do operador, bastando pressionar Enter. Vou arrastar algumas células para baixo e veja que neste caso a sequência ele fica baseado na referência que eu apontei. Sempre, nesse nosso caso, valores aleatórios de 0 a 100. E além disso, o objetivo deste vídeo é apresentar então esta outra função, função sequência. Ele tem características um pouco particulares. Vamos ver como é que ele funciona então aqui na prática. Nesse primeiro intervalo aqui foi solicitado que seja criado uma sequência, mas observe um detalhe importante, né? No que foi apresentado antes, a geração de número ela se dá de maneira aleatória por conta do Excel. Nesse nosso cenário aqui na função sequência, aqui você já tem lá uma participação maior no resultado, aqui você define com mais prioridade. Então nesse caso aqui ele quer uma sequência numérica que vá de 1 a 10, tá? Então vamos nessa aqui, vamos acionar a função sequência. O primeiro argumento, ele pergunta quantas linhas você quer gerar. Então veja que nesse nosso caso, imagine que você precise gerar uma sequência muito grande, 1000 registros, 500 registros, 70 registros, você não vai ficar arrastando manualmente, então você tem essa forma automática de fazer isso. Quantas linhas serão geradas? Aqui no caso vamos colocar 10. Após o ponto e vírgula, o próximo argumento, colunas. Você pode gerar uma sequência com várias colunas, então ele é bem flexível nesse sentido. Nesse nosso caso aqui, essa simulação ela vai ter apenas uma única coluna, ele vai ficar nessa coluna C aqui. Então, claro, vou inserir o número 1. O próximo argumento aqui, que não é obrigatório também, é o início. Então ele vai gerar uma sequência com 10 linhas. Aqui foi solicitado que fosse feito de 1 até 10, mas poderia começar do 11, poderia começar do 3, poderia começar do 7. Então você pode escolher o início, e é claro que você tem que apontar o final também. Você vai escolher o início a partir de tal ponto ou o final a partir de um outro ponto. Nesse nosso caso aqui não tem necessidade de a gente colocar essas informações. Eu
já vou finalizar fechando parêntese e pressionando Enter. E veja lá, ele gerou automaticamente a sequência para mim. É claro que aqui é uma simulação mais simples, mas é só para você poder observar o que pode ser feito. Então, aquilo que eu havia dito, imagine uma situação que você precisa criar uma sequência muito grande de valores, né? Você não vai ficar gerando, você não vai ficar digitando número por número. Então, essa função ajuda bastante nesse sentido. Agora, uma outra variação, ela fica aqui do lado. Foi solicitado aqui que fosse gerada uma sequência numérica de 10 linhas, só que nesse caso agora ele vai de 10 em 10, né? Ele não vai aqui na sequência 1, 2, 3 como foi solicitado anteriormente. Vamos acionar novamente a função sequência. No primeiro argumento ele vai solicitar quantas linhas serão geradas, nesse nosso caso 10. Após o ponto e vírgula, ele vai solicitar em quantas colunas, né, vão ser distribuídas essa sequência numérica. Vai ficar só nessa coluna daqui, então eu vou inserir o número 1, ponto e vírgula novamente, e agora eu vou utilizar o início, né? Como nesse caso ele quer que vá de 10 em 10, o primeiro valor começa no 10. E a finalização aqui ela é diferente, né? Ele vai, qual que é o final? Ele vai repetir essa sequência 10 vezes. Então vou colocar aqui o final seria 10. E aí eu posso fechar parênteses e pressionar Enter. E veja que ele gera uma sequência numérica de 10 até 100, né, com intervalos de 10 em 10. Então lembrando, então, essas funções são funções simples, elas são funções de testes, tá? Você pode utilizar para testar fórmulas ou para criar automações no Excel, que você vai aprender aos pouquinhos. Então já começamos apresentando aqui essa primeira funcionalidade, mais adiante vamos mostrar como é que você vai automatizando as suas planilhas aos poucos. Mas antes, é claro, teste essa função, teste as funções anteriores também, o aleatório e o aleatório entre. E é claro que em cima temos mais vídeos com mais truques e macetes e a continuação desta aula. Por enquanto é só isso, obrigado pela atenção e até lá!